vamos meditar sobre a festa de hoje, solenidade do Santíssimo Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa solenidade ou festa grande que nós estamos fazendo hoje, ela teve início com a proposta, digamos assim, de testemunhar a nossa fé publicamente. Vocês sabiam dessa? A festa de Corpus Christi é para ser realizado com a procissão mesmo, na rua. Não sei se é a única, mas esta certamente, vou repetir, é uma festa, é uma solenidade no qual ela tem que ter a procissão na rua, digamos assim. Por que isso? Era a forma que os católicos encontraram de testemunhar a fé na presença real de Cristo na Santa Eucaristia. Porque na época surgiram dúvidas, digamos assim, né? Então a igreja quis dizer, não, nós confirmamos e reafirmamos a nossa fé. Pelo motivo da pandemia, você já sabe que nós não vamos fazer a procissão. Mas é bom a gente entender o sentido da festa. E esta fé da igreja, de vez em quando, o Senhor Deus confirma com milagres. Tem um que está até fazendo muito sucesso agora, já aconteceu alguns anos atrás, mas agora que o pessoal está descobrindo. Milagre eucarístico acontecido em Buenos Aires, quando o Papa Francisco era arcebispo de Buenos Aires, na Argentina. Vocês podem procurar na internet, vocês vão encontrar. Mas isso para dizer que a igreja confirma, sempre confirmou esta verdade. Nosso Senhor se faz presente na hóstia consagrada sobre o altar, na hora da Santa Missa. Amém? Agora, o texto de hoje nos fala justamente da instituição da Eucaristia, como é que tudo começou, né? Nosso Senhor, junto com os seus discípulos, ia celebrar a Páscoa dos judeus, porque Jesus era judeu, celebrar a Páscoa. Só que Jesus Cristo, a um certo momento, mudou o ritual da Páscoa. Ele tomou o pão, tá bom? Ele tomou o pão. Meus irmãos e irmãs, aqui a gente faz uma meditação, a gente pode fazer muitos tipos de meditação, vou fazer essa. Jesus tomou o pão. Tem muitas maneiras de você tomar o pão. O que é tomar o pão? É como a gente lida ou se relaciona com as coisas, com os bens deste mundo, tá bom? Tomar o pão significa também como a gente lida, se relaciona com as pessoas deste mundo, como nós nos relacionamos. Você pode perguntar, mas padre, então qual é a forma sadia da gente tomar o pão, lidar com as coisas e as pessoas deste mundo? Olha o que Jesus fez, tomou o pão e tendo pronunciado a benção, partiu e entregou-lhes. Então a forma é essa mesmo. Primeiro a gente bem dizer, agradecer, porque se nós não fizermos isto, a gente vai fazer como aquela noiva. Vocês ouviram falar daquela noiva? O que é que ela fez, a noiva? O noivo deu um anel para ela, de noivado, bem bonito. Ela foi embora, fugiu. Ela fugiu. Por quê? Ela ficou com o anel lá de diamante. E o noivo, ó, deixa para lá. Então, o que eu estou querendo meditar é que Nosso Senhor nos ensina a, com os bens deste mundo, a gente se relacionar com as pessoas, é isso. E só vai ser possível isso se a gente der graças a Deus, tá bom? E depois ele partiu e distribuiu, justamente para dizer isso, que os bens deste mundo, eles devem servir para nos unir, ó. Jesus partiu o pão e distribuiu e todos comeram juntos, para dizer que eles constituíram família, comunidade. Meus irmãos e irmãs, a Santa Eucaristia nos ensina isso, tá bom? A forma sadia da gente lidar com as pessoas e com as coisas, bendizendo a Deus. E se nós não fizermos isso, vai acontecer outra coisa, que eu vou dizer daqui a pouco. Muito bem, a celebração continuava, e lá pelas tantas, Jesus fez outro gesto.
Vocês lembram? Em seguida ele tomou o cálice, não é isso? E disse: isto é o meu sangue. Deu graças, depois entregou, todos beberam. Isto é o meu sangue, sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Então nosso Senhor se faz alimento, tá bom? É um alimento de sacrifício, porque Jesus está antecipando a sua cruz. Ele está separando o corpo do sangue para dizer que é do seu sacrifício, tá bom? Então nós estamos nos alimentando de nosso Senhor sacrificado por nós. Uma vítima inocente foi nos dada, e nós somos convidados a nos alimentar deste inocente sacrificado por nós. Meus irmãos e irmãs, vocês sabem que na Bíblia está escrito assim: o sangue só a Deus pertence, para dizer que nós não podemos tirar a vida de ninguém, primeiro. Segundo, para dizer que no sangue tem a vida, e a vida é de Deus. Mas o Senhor nos deu essa vida. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Então nós podemos ter acesso à vida de Deus. É tão verdade que São Paulo diz assim: se vocês comungarem, procurem ter os mesmos sentimentos que havia no coração de Cristo. Então nós nos alimentando da Eucaristia, nós temos acesso ao corpo e sangue, alma e divindade. A pessoa de Jesus se torna nosso alimento. Então nós temos acesso à vida de Deus. É isso que é o mistério da Santa Eucaristia. Finalmente a gente tem acesso ao sangue que era nos proibido. Só a Deus pertence a vida, o sangue. Agora no Novo Testamento Jesus diz: tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Nós temos finalmente, digamos assim, acesso ao sangue, acesso à vida, acesso à plenitude. Por isso que Jesus disse também: aquele que comer o meu corpo e beber o meu sangue, eu permaneço nele e ele permanece em mim. Então é um mistério muito grande, eu repito, é a gente ter acesso à vida que todos nós queremos. Amém? Aí eu vou terminar voltando àquele assunto que eu falei antes, né? Eu disse para vocês: se a gente não comer a carne e o sangue de Cristo, nós não teremos a vida. Jesus mesmo que disse. Um dia Jesus disse: olha, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, vocês não vão ter a vida. Então, eu disse para vocês que a gente, comungando o corpo e o sangue de Cristo, nós estamos comungando, nos alimentando do inocente que se sacrificou por nós. Um dos motivos por que Jesus disse: olha gente, eu vou morrer por vocês, eu vou me sacrificar por vocês, a humanidade vai me machucar, vai me agredir, vai me matar, tudo bem, mas se alimentem de mim, eu que me sacrifico por vocês. Sabe por quê? Jesus está dizendo: parem de se degladiarem, parem de se violentarem, parem de se agredirem e agridam a mim. É isso que Jesus está dizendo. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, isto é meu sangue, e pare vocês de tirarem o sangue uns dos outros, de se devorarem uns aos outros, de se agredirem uns aos outros, de fazerem violência uns aos outros. É isso que Jesus está dizendo. Porque nosso Senhor diz: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, vocês não vão ter a vida. Significa, se a gente não se alimentar de Cristo, não se preocupe que a gente vai querer se alimentar dos outros. Se alimentar dos outros significa destruir o outro. Eu não vou fazer aqui uma descrição do que acontece no mundo, mas todo mundo sabe o que acontece de manhã, de tarde, de noite, de madrugada no mundo. Quantos pecados, quanta violência verbal, violência física, não é isso? Engano, roubos, mentiras, adultérios, morte de inocentes, abortos. Aqui em São Luís foi fechada uma clínica de aborto
semana passada, para dizer que quanta miséria, desgraça acontece. Por quê? Porque o ser humano não quer se alimentar do corpo e do sangue do inocente Jesus. Eu repito, Jesus disse: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, vocês não terão a vida. É isso, nós vamos ter a morte, vamos ter a guerra. Então a festa de Corpus Christi tem essa parte mística, bonita. Poxa, eu vou me alimentar do corpo de Deus, da vida de Deus. E é isso mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Quem come a carne de Jesus tem os mesmos sentimentos que havia no coração dele. Meus irmãos e irmãs, têm acesso ao seu corpo e sangue, à sua alma e sua divindade. Tem acesso ao seu amor, aceita o seu sacrifício, não é isso? Pois é, e tem esse lado assim bem humano para dizer que, se alimentando do corpo e sangue de Cristo, é que a humanidade vai parar de se agredir e de se violentar e de se fazer mal. Que o Senhor nos ensine, nos ilumine nesta festa, que nós descobramos o verdadeiro sentido e a real realidade do mistério que nós celebramos no altar em todas as missas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.